No coração de uma região esquecida pelo tempo, onde a poeira cobre o horizonte como um véu e o vento sussurra segredos que ninguém mais escuta, uma jovem sobreviveu a algo que deveria tê-la destruído. A história dela não começa com promessas ou sonhos, mas com uma pergunta que poucos têm coragem de responder. O que acontece com aqueles que ninguém quer salvar? E mais, quando o abandono se torna uma sentença e a justiça uma escolha solitária, quem define o que é certo? A resposta é brutalmente simples. Quem sobrevive é quem decide. E foi exatamente isso que ela fez. Decidiu que não morreria ali, mesmo que tivesse que reescrever as leis com as próprias mãos. Ela se chamava Noa, e naquela noite em que os homens vieram, o mundo inteiro se calou. Nem mesmo os cães latiram. As estrelas pareciam ausentes, como se o céu se recusasse a testemunhar mais uma violência sem sentido. Noa tinha apenas 17 anos quando foi deixada para morrer nos limites de uma vila chamada Redwater, um lugar que já tinha esquecido o significado de compaixão. A surra que recebeu não foi a primeira, mas foi a mais cruel. Ela não sabia exatamente quem a tinha atacado. Vizinhos, parentes distantes, homens que se diziam guardiões da tradição. Depois de queimarem os últimos vestígios de sua mãe, arrastaram Noa até o estábulo e a deixaram caída entre os cavalos feridos, como se fosse apenas mais um fardo indesejado. Durante 2 dias ela mal respirou. O braço direito não respondia. Os olhos ardiam com o sal seco da neve que soprava para dentro do galpão, e sua barriga roncava mais forte do que o medo. A única razão para não ter morrido foi uma cadela sem nome, que deitou ao seu lado e dividiu o calor. A fome não foi o pior. O pior foi entender, com a lentidão de quem está morrendo, que ninguém viria buscá-la. Mas ela não morreu. No 3º dia, arrastou-se até o riacho congelado. Deixou o sangue marcar o gelo e lavou o rosto com água tão gelada que sua pele parecia rachar. Naquela manhã, quando o sol mal atravessava as montanhas, ela gritou. Não por socorro. Isso ela já tinha feito. Gritou apenas para lembrar a si mesma que ainda estava viva. Com o tempo, Noa encontrou abrigo no que restava da cabana da mãe. As janelas estavam quebradas, o chão coberto por folhas secas e os ratos ocupavam os cantos como se fossem os verdadeiros donos. Mesmo assim, ali ela criou um lar, improvisado mas firme, frágil mas seu. Ela caçava com armadilhas que aprendeu a fazer observando as raposas. Bebia neve derretida, cortava o cabelo com faca cega e escrevia memórias com carvão nas paredes. Passaram-se semanas, depois meses. A vila continuava indiferente. Nenhuma visita, nenhuma carta, nenhuma desculpa. Foi durante uma dessas noites de frio brutal, quando ela dormia encolhida sob cobertores de feno e silêncio, que ouviu o som de cascos. Um cavalo se aproximava. Sem saber se era amigo ou inimigo, Noa pegou a espingarda velha da mãe e saiu. Do lado de fora, debaixo do luar metálico, havia um homem, desmaiado sobre a sela, sangrando no ombro. Ele não parecia ter forças para levantar a cabeça. Era um forasteiro, sem insígnias, sem expressão. Noa, com o rifle em punho, aproximou-se com cautela. Ele não se moveu. Quando ela encostou a arma em seu peito, ele abriu os olhos e murmurou. Você vai terminar o que eles começaram. Ela não respondeu. Apenas olhou fundo nos olhos dele e enxergou algo familiar, a ausência. Aquele tipo de vazio que não é medo nem dor, mas a marca de quem já perdeu tudo. Ela o levou para dentro, não por confiança, mas por necessidade. Era a primeira presença humana que via em muitos meses, e por mais que negasse, sua solidão já tinha um gosto amargo demais. Cuidados foram dados sem palavras. Ela limpou os ferimentos com pano molhado e selou o corte com uma fita feita de casca. Ele gritou apenas uma vez. Depois disso, dormiu por 2 dias seguidos. O nome dele era Micah. Não disse de onde vinha, tampouco perguntou muito. Ambos sabiam que falar demais era o caminho mais curto para se machucar de novo. Durante semanas, dividiram silêncio, pão velho e o mesmo teto de madeira torta. A confiança não nasceu. Ela foi esculpida. Lentamente, com pausas, com suspeitas.
Noa não precisava de um salvador. Já tinha aprendido a salvar a si mesma. Mas havia algo em Mika, uma tristeza quieta, um respeito que não exigia nada. Ela não o amava, não naquele tempo, mas também não o mandava embora. O inverno passou. A primavera chegou tímida, trazendo pássaros que ela achava extintos. Juntos reconstruíram parte da cerca, plantaram batatas, improvisaram uma horta com sementes que ela achou em uma caixa enferrujada. Não era felicidade, mas era algo. Então, um dia, chegou uma carta, pregada na porta com um prego torto, sem remetente. Você esqueceu um. Ele está em Hollow Creek. Ainda usa o anel do pai. Só isso. Nenhuma assinatura, nenhum detalhe. Apenas o aviso. Noa leu a mensagem e sentiu a mandíbula travar. Micah observava do lado de dentro sem dizer nada. Quando ela dobrou o papel e colocou o rifle sobre a mesa, ele apenas falou: Não precisa ir sozinha. Naquela noite, enquanto amarravam as celas e separavam as balas que restavam, a lua estava alta demais, como se o universo prestasse atenção. Noa sabia que o passado nunca morre por completo. Ele só muda de nome e espera para ser encontrado. E naquela estrada que se abria diante deles, não havia espaço para dúvidas, só para decisão. Sobreviver não é apenas continuar vivo. É suportar o peso da memória, é andar com os ossos quebrados por dentro e, ainda assim, seguir caminhando. Noa aprendeu isso cedo demais. Em algum momento entre o abandono e a dor, ela deixou de esperar resgate. Não havia ninguém vindo. E isso não era uma metáfora. Era uma verdade concreta, como a lama nos pés e o frio nos pulmões. O que aconteceu com ela naquele inverno, embora brutal, não era exceção naquela região. Desde o início do século XX, comunidades isoladas como Redwater, uma vila remota localizada ao norte de terras esquecidas pelo mapa, já lidavam com o abandono institucional. Sem escola, sem médicos, sem lei. Crianças cresciam à margem, mulheres desapareciam sem registro. Homens mandavam mais pela força do que por qualquer autoridade formal. Noa foi marcada por isso. O espancamento que quase a matou foi o terceiro. E como nos dois anteriores, não houve consequências. Ninguém foi preso. Ninguém apareceu. O fato de ela ter apenas 17 anos quando foi arrastada até os estábulos e deixada para morrer apenas torna a história mais difícil de engolir. Mas naquelas terras não era incomum. Em termos psicológicos, o trauma que Noa enfrentou pode ser classificado como complexo. Diferente de um único evento traumático, esse tipo de experiência é caracterizado por múltiplas agressões, acumuladas ao longo do tempo, em contextos onde a vítima não tem saída nem apoio. Crianças que crescem em ambientes assim costumam desenvolver estratégias extremas para sobreviver. No caso de Noa, isso significou suprimir sentimentos, rejeitar ajuda e se apegar apenas ao instinto. Durante os primeiros dias após ser deixada à beira da morte, ela sequer conseguia mover o braço direito. A dor era constante, mas a fome logo a superou. Ela lambeu neve suja, bebeu água de derretimento e, por vezes, dormiu sob os corpos dos animais que jaziam ao seu redor. Isso não foi um ato simbólico, foi literal. Era a única fonte de calor disponível. Na primeira semana, Noa usou cascas de árvore para tentar se cobrir. Com o tempo, reaproveitou cordas e pedaços de lona velha da cabana abandonada da mãe. Ali, criou um espaço mínimo de proteção. Dormia no chão duro, sobre raízes frias entre paredes rachadas e janelas estilhaçadas. Não havia luxo. Havia apenas sobrevivência. Ao longo do século XX, registros de sobrevivência em áreas rurais mostram que muitas mulheres como Noa eram completamente invisíveis. Estima-se que até o ano de 1985, mais da metade das propriedades nas regiões do interior profundo dos Estados Unidos e do México não tinham energia elétrica ou aquecimento funcional. Viver em lugares assim exigia mais do que força física. Exigia uma capacidade mental de desligar o medo, de ignorar a dor e de tornar-se pedra. Noa adotou essa postura.
ela aprendeu a manter a mente ocupada com tarefas simples: coletar lenha, caçar pequenos animais, construir armadilhas. Suas mãos ficaram rachadas. O sangue escorria dos dedos com frequência, mas ela não reclamava. Não havia para quem, nem para quê. A presença de Micah, o forasteiro ferido que apareceu meses depois, não mudou a realidade, mas revelou algo importante. Noa ainda era humana. Ela ainda sentia, ainda se importava. Mesmo que não admitisse, cuidar dele era um lembrete do que ela quase perdeu: a capacidade de se conectar. Essa conexão, porém, não curou nada. Não a continuava marcada. Ela dormia com os punhos cerrados, acordava no meio da noite em alerta e tinha pesadelos com rostos sem nome. O trauma, em sua forma mais crua, se manifestava como hipervigilância. Aquele estado onde qualquer som, qualquer sombra, parece um ataque iminente. Mesmo após reconstruir parte da cerca, mesmo com Micah ao seu lado, Noa não baixava a guarda. Isso é típico em sobreviventes de abuso contínuo. A neurociência explica: o cérebro desenvolve caminhos reforçados de medo e leva anos, ou nunca, para que esses circuitos deixem de disparar ao menor sinal de ameaça. Ela também evitava o espelho. O reflexo era um lembrete do que tinha perdido. Seu rosto ainda carregava cicatrizes, mas era nos olhos que a marca era mais forte. Eles não brilhavam, apenas observavam, como se esperassem que o mundo desabasse novamente. Nos meses seguintes, ela começou a escrever com carvão nas tábuas internas da cabana. Não frases completas, apenas palavras: frio, força, ainda aqui. Essa prática, embora rudimentar, é similar ao que psicólogos chamam de registro emocional. É um modo de organizar o caos interno, de traduzir sensações quando não se tem vocabulário ou coragem para dizê-las em voz alta. Micah notou os rabiscos, mas nunca perguntou. Ele compreendia, à sua maneira. Também tinha marcas invisíveis: o modo como ficava em silêncio quando ouvia tiros ao longe, a forma como evitava encostar nela sem ser convidado. Tudo isso era sinal de que ele também carregava um passado quebrado. O vínculo entre eles não era romântico, pelo menos não no início. Era funcional. Dois sobreviventes dividindo o mesmo teto, trocando calor, comida e silêncios. E isso foi suficiente. No mundo de Noa, sobreviver ao dia seguinte já era uma vitória. Mas nada disso significava cura. A ferida não fechava. Apenas se tornava parte do corpo. Como uma costura mal feita, como uma cicatriz que coça no frio. Quando a carta chegou, aquela que dizia que um dos agressores ainda vivia, Noa não tremeu. Não porque não sentisse mais medo, mas porque o medo já fazia parte dela. Estava ali como o cheiro da madeira velha, como a espingarda sobre a mesa. Sobreviver para Noa era continuar em movimento. Ela não buscava justiça para si mesma. Buscava apenas não ser esquecida. E naquela busca, ela aprendeu a transformar trauma em arma, dor em bússola e solidão em muro. Nada daquilo foi escolha, foi necessidade. Há lugares que não apenas abrigam, eles moldam. A terra em que Noa vivia não era apenas solo, mato e pedra. Era a única testemunha que permaneceu constante em sua vida. Em um mundo onde as pessoas a abandonaram, onde até a memória de sua mãe estava sendo apagada, a terra permaneceu. Fria, dura, silenciosa, mas presente. Nos campos áridos de Redwater, o território é mais do que espaço físico. É uma fronteira simbólica entre quem pertence e quem é rejeitado. Durante séculos, regiões como aquela foram palco de disputas fundiárias, colonização, expulsão de povos indígenas, exploração de trabalhadores e abandono estatal. A propriedade da terra tornou-se um símbolo de poder e continuidade, enquanto aqueles que não a possuíam eram sempre passageiros, descartáveis. Noa, ao contrário, nunca foi dona oficial de nada. Nenhum documento levava seu nome. Nenhum título de posse estava registrado em cartório. Mas ela tinha algo que os outros não tinham: a permanência. Quando todos foram embora, ela ficou. Quando queimaram tudo o que era seu, ela reconstruiu. E essa permanência silenciosa
é o que transformou aquele espaço em lar. A ligação entre pessoas e terra é antiga e universal. Em culturas agrícolas ancestrais, especialmente nas tradições africanas, andinas e indígenas norte-americanas, a terra é vista como mãe, guardiã, espírito vivo. Ela alimenta, mas também cobra. Ela observa. Em muitas dessas crenças, quem cuida da terra com respeito é protegido por ela. Quem a explora ou a profana, cedo ou tarde, sofre as consequências. Noah nunca teve formação religiosa estruturada, mas cresceu ouvindo fragmentos dessas crenças através de sua mãe. Diziam que os espíritos das mulheres enterradas injustamente ali sussurravam com o vento, que certos tipos de musgo só nasciam onde houve morte sem justiça, e que se você ouvisse os grilos calarem ao anoitecer, era sinal de que algo errado se aproximava. Com o passar dos meses, ela desenvolveu um tipo de leitura do ambiente que não dependia de mapas ou bússolas. Sabia onde os ventos mudavam de direção antes mesmo de o céu escurecer. Aprendeu a diferenciar pegadas de veado das de coiote. Sabia identificar quando a terra estava escondendo água e quando ela só prometia pó. Essa intimidade não nasceu de escolha, foi exigência. A terra era ao mesmo tempo cenário e companheira. E por isso, quando os homens voltaram, já aqueles com papéis, selos e armas, dizendo que ela deveria ir embora, Noah não hesitou ao dizer: "Esta terra me escolheu." O conceito de terra como pertencimento vai além da posse legal. Está ligado à ideia de território afetivo. Um estudo publicado em 2019 por pesquisadores da Universidade de Colômbia mostrou que pessoas que vivem por mais de uma década em locais rurais, com laços familiares profundos, desenvolvem uma percepção de identidade ancorada naquele espaço físico. Em outras palavras, deixar o lugar significaria perder a si mesmo. Micah compreendia isso, mesmo que de forma diferente. Ele vinha de outros cantos, outras guerras, mas, ao lado de Noah, também começou a criar raízes. Quando consertava a cerca, não era apenas para manter animais fora. Era um gesto de delimitação, de dizer: aqui é o fim do mundo, e esse pedaço nos pertence. Cada martelada era um grito silencioso de afirmação. As plantas também contavam essa história. O solo árido não era generoso, mas certas sementes sobreviveram. Ervas selvagens começaram a reaparecer. Abelhas voltaram a rondar a madeira velha do galpão. A natureza, lentamente, sinalizava algo raro: aceitação. Noah interpretava esses sinais como mensagens. Quando uma fileira de flores brancas brotou perto da cerca leste, ela as deixou crescer. Quando o solo rachou ao lado do poço antigo, ela passou a evitá-lo. Essas escolhas não eram lógicas nem científicas, mas, para ela, eram certeiras. A presença do menino Ewan reforçou esse vínculo com a terra. Quando o encontraram ferido perto de uma carroça destruída, foi a paisagem que o entregou. Os abutres voavam em círculos, e o cheiro de sangue guiou Noah até ele. Mais uma vez, a terra havia falado, e ela ouviu. Cuidar de Ewan foi um gesto de continuidade, um elo entre o que foi e o que poderia ser. Noah o ensinou a ler os caminhos das pedras, a entender os cantos das aves, a reconhecer as pegadas que anunciam perigo. Cada lição era também uma forma de fixar o menino àquele território, não por imposição, mas por conexão. Mesmo quando os inimigos retornaram, armados e organizados querendo tomar Redwater, sob o pretexto de documentos e heranças antigas, Noah não cedeu. Para eles, aquela terra era valor. Para ela, era história, era memória, era identidade. Abandoná-la seria como arrancar o próprio nome. A batalha que se seguiu não foi apenas por defesa física, foi pela validação de sua presença. Ela não precisava que o mundo a reconhecesse como proprietária legal. Queria apenas que respeitassem o fato de que ela estava ali, viva, lutando, plantando, ensinando. A ligação com a terra também explicava por que ela recusou convites para fugir, mesmo quando a situação parecia insustentável. Mi, a mulher de voz firme e intenções revolucionárias, ofereceu abrigo em outras regiões, propôs alianças, sugeriu recomeços.
Mas Noa recusou. Porque aquele chão era seu último elo com a mãe, porque ali estavam enterradas suas raízes. E porque fugir seria admitir que os donos da terra eram os que carregavam armas e papéis, não os que semeavam, protegiam e resistiam. Noa nunca disse isso em voz alta, mas, em uma noite silenciosa, quando as nuvens cobriram a lua e o cheiro da chuva chegou antes da tempestade, ela encostou a mão na terra e sussurrou: "Não vou te deixar." Essa promessa, dita apenas uma vez, ecoou por todas as suas escolhas dali em diante. Família, para muitas pessoas, significa parentesco biológico, laços de sangue, documentos e sobrenomes compartilhados. Mas, para Noa, esse conceito não passava de uma ideia abstrata, uma construção que havia desmoronado cedo demais. Aqueles que deveriam protegê-la, tios, avós, vizinhos, foram justamente os que mais a feriram. A ideia de que laços familiares garantem cuidado e segurança se desfez antes mesmo que ela completasse a maioridade. Foi no silêncio da reconstrução que ela começou a descobrir que família, no fundo, é quem permanece quando todos os outros partem. Quem carrega o peso junto. Quem escuta, mesmo sem entender completamente. Essa descoberta não foi imediata, tampouco romântica. Foi gradual, prática e quase imperceptível. Micah não apareceu na vida dela como salvador e nem tentou assumir esse papel. Ele chegou ferido, vulnerável, dependendo dela tanto quanto ela dependia da própria força de vontade. Ao oferecer-lhe abrigo, Noa não estava abrindo seu coração. Estava estendendo um pacto silencioso de coexistência. A confiança, nesse caso, foi construída por repetição. Ele ficou. E mais importante ainda, ele não pediu nada em troca. No contexto em que viviam, onde o isolamento era absoluto e a hostilidade constante, qualquer tipo de conexão humana precisava ser conquistada com ações, não palavras. Micah não era um homem de grandes discursos. Ele falava pouco, agia devagar e respeitava os espaços que Noa delimitava com o olhar ou com o corpo. Isso, por si só, era um gesto de cuidado. Com o tempo, essas pequenas atitudes construíram uma ponte invisível entre eles. A chegada de Ewan, o menino de cabelos claros e olhos marcados pelo medo, ampliou essa estrutura improvisada. Ele não tinha laços com Noa ou com Micah. Era um estranho resgatado em um momento de desespero. Mas em vez de mantê-lo à margem, eles o integraram. Cuidaram dos ferimentos, deram comida, ensinaram a sobreviver. E ao fazer isso, criaram uma nova versão de núcleo familiar. Ewan, por sua vez, respondeu não com palavras de gratidão, mas com ações simples. Ele limpava as ferramentas, alimentava os animais, afiava as lâminas. Noa nunca exigiu isso. Micah tampouco o instruiu. Ele fazia porque queria participar, porque reconhecia que naquele espaço era visto, era acolhido. Esse tipo de estrutura afetiva, baseada em escolha, convivência e respeito mútuo, é chamada por estudiosos de família afetiva ou parentesco por afinidade. Em 2022, a Organização Mundial da Saúde publicou um relatório reconhecendo a importância dessas redes de apoio, não tradicionais, na recuperação de pessoas em situação de trauma. Segundo o estudo, vínculos emocionais formados fora do ambiente biológico podem ser até mais estáveis e saudáveis, principalmente em contextos onde o sangue falhou. A relação entre Noa, Micah e Ewan não seguia nenhum modelo convencional. Eles não tinham títulos ou rótulos, não se chamavam pai, mãe ou filho, mas sabiam onde cada um dormia, como preferia o alimento, quando evitar certas palavras. Isso é o que realmente constrói intimidade, a atenção aos detalhes. Também havia limites. Noa, por exemplo, demorou a permitir qualquer contato físico espontâneo. Quando Ewan a abraçou pela primeira vez, ela congelou. Não retribuiu, mas também não afastou. Micah observava tudo de longe, atento, respeitando o tempo que cada um precisava para processar o afeto. Outro ponto importante dessa convivência era a ausência de cobranças emocionais. Ninguém exigia lealdade absoluta, nem imposições do tipo
você agora faz parte da nossa família. O que existia era convivência contínua, baseada em esforço conjunto e pequenas gentilezas. Noah não se via como responsável por Ewan, mas se preocupava se ele comia pouco ou andava cabisbaixo. Micah não se dizia protetor, mas sempre dormia perto da porta, de ouvido atento a qualquer barulho na escuridão. O mais impressionante era que tudo isso se sustentava sem grandes conversas. A maioria das trocas era feita por gestos. Um pão deixado sobre a mesa, um casaco dobrado na cadeira. Uma ferramenta consertada. Isso mostra que, para quem foi traído pelos próprios familiares, os atos falam muito mais alto do que promessas. Com o tempo, essa convivência deu origem a algo que se assemelhava a um ritual de pertencimento. Em uma manhã gelada, Micah entregou a Ewan um broche antigo que havia usado nos tempos de soldado. Não explicou muito, apenas disse que agora era dele. Ewan segurou o objeto com ambas as mãos, como se fosse um troféu. Aquilo era mais do que um presente, era uma confirmação de lugar. Noah observou a cena em silêncio. Não sorriu, mas também não desviou o olhar. Pela primeira vez, entendeu que estava construindo algo que não podia ser destruído por documentos ou decretos. Estavam criando uma rede invisível de apoio, feita de sobrevivência compartilhada e respeito mútuo. Mesmo quando Mia apareceu, trazendo notícias de perigo e convocando Noah para uma revolta maior, a ideia de deixar tudo para trás foi difícil. Não por medo. Noah já havia enfrentado coisas muito piores, mas porque agora ela tinha algo a perder, algo construído devagar, com dor e cuidado, uma estrutura frágil, mas real. Mia via Noah como uma aliada valiosa, uma guerreira. Mas o que talvez não compreendesse totalmente era que Noah já havia vencido uma guerra particular, a de reconstruir uma nova família com os cacos que o mundo deixou para trás. E isso era mais difícil do que qualquer batalha armada. Quando enfim decidiu lutar mais uma vez, deixando a segurança do rancho para enfrentar os homens de Torrance, Noah fez isso com a consciência de que estava protegendo mais do que um pedaço de terra. Estava defendendo a possibilidade de outras pessoas, como ela, como Micah, como Ewan, também encontrarem um lugar para chamar de casa. E isso é o que torna uma família verdadeira. Não o sangue, mas a escolha consciente de cuidar, de permanecer, de resistir juntos. A justiça em muitos lugares do mundo é acessada com advogados, tribunais e selos oficiais. Mas em regiões como Redwater, isoladas, esquecidas e violentadas por séculos, a justiça não vem vestida de toga. Lá, quem não tem nome nos livros nem rosto nas atas oficiais, precisa buscar outras formas de se fazer ouvir. E quando a lei se ausenta, a vingança toma seu lugar. Para Noah, essa substituição não foi repentina. Foi lenta, construída ao longo de anos de omissão e silêncio. Quando os homens a deixaram quase morta entre feno e animais moribundos, não havia autoridade a quem recorrer. Nenhum policial apareceu. Nenhum juiz se pronunciou. As instituições não falharam. Elas simplesmente nunca existiram ali. Desde o século XIX, comunidades afastadas dos grandes centros foram sistematicamente excluídas do aparato jurídico formal. Regiões montanhosas, áreas desérticas e vales isolados, como aquele onde Redwater se encontrava, operavam sob códigos informais de conduta. Famílias resolviam disputas entre si. O poder era determinado pela força, pelo medo e, muitas vezes, pelo histórico de sangue. Quando Noah recebeu a carta com a mensagem enigmática, informando que um dos homens responsáveis por seu sofrimento ainda estava vivo, não se tratava de uma denúncia. Era uma convocação, e ela entendeu isso imediatamente. A justiça que nunca veio estava agora em suas mãos. O nome dele era Silas. Ele havia se refugiado em Hollow Creek, uma cidade pequena sustentada por saloons e minério. Lá, comandava um bar e espalhava autoridade como se fosse um patriarca. Usava um anel prateado com uma pedra azul, o mesmo símbolo que outrora marcava a linhagem dos homens que diziam controlar Redwater. Durante 3 dias, Noah o observou à distância. Percebeu como tratava mal os funcionários, como bebia até o limite
e como mantinha o poder por meio do medo. Nenhuma surpresa. Ela conhecia bem aquele tipo de homem. Não mudavam com o tempo. Apenas se escondiam melhor. Quando decidiu agir, não o fez por impulso. Entrou no estabelecimento como quem entra em campo de guerra. Carregava o revólver da mãe, limpo e preparado. Sentou-se à mesa dele e esperou que reconhecesse o próprio passado estampado no olhar dela. Você me deixou embaixo de um cavalo, lembra disso? Essas foram as únicas palavras que precisaram ser ditas. O resto foi silêncio, tremor e o som seco de um disparo certeiro. Ela não o matou, não ali, mas o deixou incapaz de continuar fingindo que era intocável. E foi isso que lhe deu paz. Não vingança no sentido de destruir, mas de quebrar a farsa, de dizer, eu sobrevivi e agora é você quem sangra. Esse tipo de justiça direta, conhecida como retributiva, é comum em contextos onde o sistema formal falha de forma crônica. Em estudo publicado em 2021 pela Universidade de Toronto, pesquisadores analisaram casos de comunidades rurais onde a população adotava ações punitivas privadas como forma de restauração simbólica. Em mais de 70% dos casos, os envolvidos relataram sentir alívio psicológico após o ato, não porque resolveram o passado, mas porque recuperaram alguma sensação de controle. Noah não era uma justiceira de bandeira, não lutava por ideais grandiosos, mas entendia que, se não fizesse algo, estaria perpetuando a lógica do esquecimento. E esse era o verdadeiro crime. A ideia de que quem sofre deve calar, que quem apanha deve fugir. Ela não fugiria mais. Quando voltou para casa, trouxe consigo não uma vitória, mas uma certeza. Se não defendesse o que era seu, ninguém o faria. Essa certeza se tornou ainda mais concreta quando homens armados, enviados por proprietários interessados nas terras, começaram a rondar a propriedade. Eles não vinham com ordens judiciais. Vinham com ameaças, com cercas clandestinas e com a arrogância de quem acredita estar acima de qualquer consequência. Foi nesse momento que Noah compreendeu que precisaria fazer mais. Não apenas defender-se, mas erguer uma barreira real, física, psicológica e simbólica. A preparação foi meticulosa, armadilhas foram espalhadas, rotas de fuga mapeadas, estoques de munição organizados. Micah e Ewan participaram sem hesitar. Nenhum deles questionou se era certo ou errado. Naquele mundo, moralidade era um luxo. O que importava era resistir. E, ao resistir, impor um limite que as instituições nunca souberam aplicar. Quando os agressores finalmente atacaram, vieram confiantes. Acreditavam que tomariam o local com facilidade, mas não contavam com o conhecimento do terreno, com a precisão dos disparos, com a resistência de quem não tinha mais para onde recuar. A batalha não foi bonita, não foi heróica, foi suja, dura, marcada por fogo, gritos e sangue no chão seco. Noah não hesitou. Atirou para proteger, para impedir, para sobreviver. Cada ação era uma resposta à ausência de proteção que ela sofreu por tanto tempo. Não matava por raiva, matava por necessidade. Quando tudo terminou, a paisagem estava transformada. A cabana havia resistido, mas o entorno carregava as marcas do conflito. Noah não celebrou. Apenas respirou fundo e ficou em silêncio. A vingança, naquele contexto, não tinha gosto de vitória. Era apenas um capítulo inevitável. O que ficou, porém, foi algo mais duradouro. O respeito. Nenhum novo invasor se aproximou nos meses seguintes. Nenhuma carta de ameaça chegou. E no vilarejo, os boatos começaram a circular. Diziam que aquela terra tinha sido selada por sangue. Que ali vivia uma mulher que não pedia justiça, ela a fazia com as próprias mãos. Noah não se orgulhava disso, mas também não se arrependia. Em um lugar onde a lei era uma ideia distante, o que ela fez foi criar um código próprio, baseado em sobrevivência, em dignidade, em limite. Aos olhos de forasteiros, isso poderia parecer brutal. Mas para quem conhece o peso de ser esquecida, de ser espancada sem consequência, de gritar sem ser ouvida, aquela era a única justiça possível. E foi assim que Noah passou a ocupar um espaço novo. Não mais como vítima,
nem como apenas uma sobrevivente, mas como alguém que decidiu escrever sua própria sentença. Em regiões onde a civilização é apenas uma promessa vazia, onde os mapas param e os caminhos viram silêncio, as regras são escritas pelas mãos que resistem. Foi nesse tipo de mundo que Noa floresceu, não como planta frágil, mas como raiz antiga que ninguém consegue arrancar. O que ela construiu não foi apenas uma defesa contra inimigos. Ela ergueu algo maior, uma narrativa onde a vítima deixa de ser estatística e se torna autora da própria história. E isso por si só é uma revolução. A jornada que viveu, de abandono à resistência, de desespero à construção, não se encaixa nos modelos tradicionais de heroísmo. Ela não salvou o mundo, não ganhou medalhas, não discursou para multidões, mas salvou a si mesma. E depois disso, salvou outros. Micah, Ewan, e talvez até Mi e aquelas que viram nela um reflexo do que podiam ser. A natureza dessa transformação não está nos gestos grandiosos, mas na repetição silenciosa de escolhas firmes. Plantar onde há pó, defender onde há medo, permanecer onde todos foram embora. Quando a poeira baixou e as árvores voltaram a crescer nas encostas, Redwater já não era o mesmo lugar. Não pela paisagem, mas pela presença que agora habitava ali. A vila, outrora símbolo de negligência e ruína, tornou-se referência de resistência. Pessoas falavam dela em sussurros com respeito. Diziam que era a terra de quem sobreviveu, de quem transformou dor em território e ausência em caminho. Noa nunca procurou fama, também nunca se escondeu. Ela sabia que nomes podem ser esquecidos, mas ações permanecem. E foi com essa consciência que decidiu o que fazer com os anos seguintes. Reconstruir, sim, mas de outro modo. Não com o mesmo medo que a guiou durante tanto tempo. Era hora de criar com intenção, com presença. Micah voltou a trabalhar com madeira, dessa vez moldando peças que não eram cercas nem barricadas, mas móveis, utensílios, ferramentas de uso pacífico. Helen, agora mais crescido, se responsabilizava por proteger o gado, ajudar na coleta de água, manter o celeiro organizado. Era evidente que algo ali havia mudado. Eles ainda carregavam cicatrizes, ainda sentiam os calafrios de memórias que não desaparecem. Mas agora tinham algo mais forte do que o passado: pertencimento. Isso não pode ser comprado, herdado ou imposto. Só se conquista com tempo, paciência e escolhas difíceis. Olhando para tudo o que enfrentaram, as emboscadas, o abandono, a violência que parecia não ter fim, torna-se evidente que a força deles nunca foi apenas física. Foi emocional. Foi a capacidade de continuar apesar de tudo. E essa força é o que define de verdade os que vencem. Num mundo onde tantos são descartáveis, onde tantos têm suas histórias apagadas ou distorcidas, ver alguém como Noa reescrever seu destino com as próprias mãos é mais do que inspirador. É um lembrete de que, às vezes, não precisamos de permissão para existir plenamente. Precisamos apenas decidir que não aceitaremos mais desaparecer. A escolha dela de permanecer na terra que a tentou matar não foi teimosia, foi coragem. Enfrentar os mesmos lugares que guardam as piores lembranças e, mesmo assim, transformá-los em lar é uma das formas mais poderosas de resistência. Onde antes havia dor, agora havia plantio. Onde antes houve silêncio, agora havia vozes. E onde antes tudo dizia fuja, ela ficou. E esse gesto vale mais do que qualquer decreto. Do lado de fora, quem passava por Redwater talvez não entendesse o que havia sido conquistado ali. Veria apenas uma casa simples, um campo de cultivo modesto, animais soltos pelo pasto. Mas quem prestasse atenção, quem ouvisse com o coração, perceberia outra coisa: a energia de um lugar que foi vencido e, mesmo assim, escolheu recomeçar. Noa nunca mais falou sobre vingança, nem mesmo sobre justiça. Talvez porque entendeu que o verdadeiro equilíbrio está em seguir adiante sem esquecer, mas sem carregar o peso eternamente. E isso não é fraqueza, é maturidade, é libertação. A última lembrança que Ewan tem dela, anos depois, já adulto,
É de Noa, encostada no batente da porta, olhando o pôr do sol. Os olhos não estavam marejados. O rosto não mostrava raiva, apenas calma. Um tipo de paz que só entende quem enfrentou tempestades com os próprios pés no barro. Naquele dia, ela disse poucas palavras. A terra devolve o que a gente planta. Às vezes leva tempo, mas ela devolve. Essa frase ficou com ele para sempre, e quando decidiu construir sua própria casa, não escolheu a cidade nem buscou promessas de vida fácil. Escolheu um vale distante entre árvores velhas e riachos lentos, e ali construiu não só uma morada, mas um legado, porque no fim é disso que se trata. Nem todos herdam poder. Nem todos têm sobrenomes que abrem portas ou vozes que enchem auditórios, mas todos temos escolhas. E as escolhas de Noa deixaram marcas que o tempo não apaga. Então, se você chegou até aqui, talvez se pergunte, essa é apenas mais uma história de superação? Não, é mais que isso. É uma afirmação, um manifesto silencioso de que o mundo pode esquecer os fracos, ignorar os invisíveis e zombar dos que não têm proteção. Mas há quem sobreviva. E há quem transforme essa sobrevivência em algo maior, um espaço onde os outros também possam existir. A justiça que Noa construiu não está nos livros, não será ensinada nas escolas, mas para aqueles que precisam se agarrar a algo para não afundar, ela será lembrança, farol e chão firme. E talvez isso seja o bastante para começar de novo, e assim, mais um capítulo do Velho Oeste chegou ao fim. Mas quantas outras histórias ainda estão esperando para serem desenterradas nas trilhas da história? Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar explorando o que há por trás da poeira e da lenda. E não pare por aqui. Clique no próximo vídeo e continue cruzando as paisagens e segredos do Oeste Selvagem. Nos vemos na próxima parada dessa jornada pelas terras esquecidas.